Neste momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a bater o martelo utilizado na privatização do setor de telecomunicações, dando início ao leilão do 5G. Nós faremos a sessão de abertura das propostas, ela obedecerá à sequência dos tipos de lote. Faremos esse procedimento a cada tipo. Faremos agora, portanto, o procedimento para os lotes de tipo A, que são os lotes relativos à faixa de 700 MHz. Declaro que a proponente Vinit2 Telecom Limitada é a vencedora do lote A1 com oferta no valor de R$1.427.000.000, R$872.491,87. Temos, então, senhoras e senhores, uma nova prestadora de serviço móvel pessoal no nosso país. Peço uma salva de palmas a todos. Primeiro grande momento do nosso leilão, com já a entrada de uma nova empresa com outorga nacional para prestação de serviço na faixa de 700 MHz, com um lote de 10 mais 10 MHz. Esse lote tem por compromissos a construção de infraestrutura de cobertura 4G em rodovias e em localidades, e é uma faixa bastante promissora também para o 5G no futuro. Serão 625 localidades e 1.185 trechos de rodovias, com um total de 31 mil quilômetros de rodovias que deverão ser cobertas pelo vencedor deste lote. Em relação ao ágio, esse lote teve um ágio de 805,84%. Vamos agora, portanto, para os lotes do tipo B. Os lotes do tipo B são os lotes relativos à faixa de 3,5 GHz. Essa, senhoras e senhores, é a principal faixa de radiofrequência para a prestação do 5G. Para esse tipo de lote, nós temos 4 lotes nacionais, todos eles com largura de 80 MHz de faixa, para uma outorga nacional, e diversos compromissos relacionados a 5G em municípios com mais de 30 mil habitantes, backhaul de fibra ótica em municípios, e vários compromissos associados à limpeza das faixas de radiofrequência existentes, e também as obrigações relacionadas ao programa da Amazônia Conectada e à rede privativa do governo federal. Vamos para o lote B1, então. Informo, portanto, essa classificação final para o lote B1. Declaro que a proponente Claro SA é a vencedora do lote B1, com uma oferta no valor de R$338 milhões. Declaro ela vencedora desse lote. Peço a todos uma salva de palmas. A empresa Claro SA é a primeira empresa com lote na faixa de 3,5 GHz, lote principal da faixa de 5G. Passamos agora ao lote de número B2. Esse lote, igualmente ao lote B1, é um lote para a faixa de 3,5 GHz, num bloco de 80 MHz, com o mesmo compromisso do lote B1, cujo preço mínimo é de R$321.350.881,84. A empresa Telefônica Brasil S.A., vencedora do lote B2, com uma proposta de R$420 milhões. A empresa Telefônica Brasil S.A. é a segunda empresa com outorga na faixa de 3,5 GHz. Passamos agora, portanto, ao lote B3. Bem, a proposta de preço apresentada no valor de R$351 milhões para o lote B3. Considerando essa única proposta válida
para o referido lote. Temos essa classificação final para o lote B3, de modo que eu declaro a empresa TIM SA como vencedora do referido lote com a proposta de 351 milhões de reais. Peço a todos uma salva de palmas e parabenizo a proponente pela vitória. Passamos agora, portanto, ao lote de número B4. Então, nós temos que o lote B4 não tivemos propostas válidas, o que habilita a abertura das propostas dos lotes do tipo D. D33 a D36. Do D33 ao D36, nós, portanto, teremos abertura das propostas para esses lotes, tendo em vista que o lote B4 não foi arrematado. Encerramos aqui, portanto, a licitação dos lotes do tipo B, que são os blocos de 80 MHz nacional para a faixa de 3,5 GHz. Tivemos 3 empresas vencedoras, a Claro SA, Telefônica Brasil SA e TIM SA. E não tivemos propostas válidas para o lote B4. Podemos passar agora para os lotes do tipo C. Pessoal, os lotes do tipo C também são lotes na faixa de 3,5 GHz, blocos de 80 MHz, igualmente os lotes do tipo B. No entanto, nós estamos falando de lotes com outorga regional. Então, enquanto nos lotes do tipo B a outorga era nacional, os lotes do tipo C, nós temos o Brasil dividido em áreas de prestação regionais. Temos 8 áreas de prestação, sendo que o lote C1 é relativo à região norte do Brasil. Nós não temos propostas específicas para o lote de número C1. Assim, temos uma nova classificação com a proponente única para esse lote, Sercontel SA, com uma proposta de 82 milhões de reais, com um ágio de 719,68%. Declaro, portanto, a Sercontel SA vencedora do lote de número C2. O lote de número C4, senhoras e senhores, é o lote relativo ao bloco de 80 MHz, com a faixa de 3,5 GHz, na região do Nordeste. Sendo que o principal compromisso é a prestação de 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes. Essa é a principal obrigação deste lote. Temos, então, a seguinte classificação final para o lote C4. A empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações apresentou a maior proposta, com um ágio, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, 13.741,71% para o referido lote. Senhoras e senhores, temos uma nova prestadora de serviço móvel pessoal. Declaro a Brisanet vencedora do lote C4 no Nordeste. Lote C5. O lote C5 é um lote de 3,5 GHz com um bloco de 80 MHz na região do centro-oeste do Brasil. Esse lote também tem como compromisso a oferta de 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes. Temos, então, a seguinte classificação final para o lote C5, que é a prestação de serviço móvel pessoal na faixa de 3,5 GHz, um bloco de 80 MHz aqui na região do Centro-Oeste. A empresa vencedora com um ágio de 4.054%, Brisanet Serviços de Telecomunicações, SA, declara a Brisanet vencedora do lote de número C5.
C5. O lote de número C6 é um bloco de 80 MHz, na faixa de 3,5 GHz, na região sul do país. As obrigações do referido lote é a prestação de 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes, além da oferta de backhaul de fibra ótica em municípios. De modo que temos agora uma classificação final para o lote C6. O lote C6, portanto, teve como proposta final uma proposta com R$ 73.600.000, com um ágio de 1.454,74%, de modo que nós temos, para a região sul do Brasil, uma nova prestadora de serviço móvel pessoal, Consórcio 5G Sul. Declaro o Consórcio 5G Sul vencedor do lote C6. O lote de número C7 é um bloco de 80 MHz na faixa de 3,5 GHz, cuja área de prestação são os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, exceto o setor 3 do PGO, onde temos como principais obrigações a oferta de 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes e oferta de backhaul de fibra ótica em municípios. Nós temos, então, uma classificação final para o lote de número C7. A empresa Cloud2U Indústria e Equipamentos, Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos, apresentou proposta de R$ 405.100.000, um ágio de 6.266%, de modo que eu declaro a Cloud2U Indústria e Comércio de Equipamentos Eletroeletrônicos vencedora do lote C7. Temos mais uma nova prestadora de serviço móvel pessoal no Brasil. Vamos agora para o lote número C8. Lote de número C8. O lote C8 é um bloco de 80 MHz de espectro na faixa de 3,5 GHz. Na área de prestação, o setor 3, 22, 25 e 33 do PGO. É uma região que pega o sul de Minas, um pedaço do estado do Mato Grosso e um pedaço do estado de São Paulo. Ok? Esse lote tem como obrigação 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes, e também levar backhaul de fibra ótica para municípios. Classificação final para o lote de número C8. O lote de número C8 teve uma proposta final com um valor de R$ 2.350.000 e um ágio de 358,5%. Diante disso, declaro a Algar Telecom vencedora do lote de número C8. Peço a todos um aplauso. Meus parabéns à proponente pela vitória no referido lote. Senhoras e senhores, com isso, nós concluímos a etapa relativa aos lotes do tipo C. Dando prosseguimento aqui ao nosso leilão, nós temos agora o início da etapa relativa aos lotes do tipo D. Em relação a isso, é importante frisar que nós abriremos os lotes relativos ao D33 ao D36, considerando que os lotes de D1 a D32 não serão abertos em função das vendas dos lotes do tipo C. O lote D33 é um bloco de 20 MHz, na faixa de 3,5 GHz. E tem os mesmos compromissos dos lotes do tipo B, só que com uma faixa menor, o que permite, tentando ser didático aqui, permite às vencedoras do lote do tipo B que elas
possam completar um volume de 100 MHz, aqueles que forem vencedores dos lotes do tipo B possam, e vencedores do lote tipo D, completar o valor de 100 MHz, que é considerado um valor importante para a prestação do serviço de 5G. Temos então a classificação final para o lote D33. A proposta final, tivemos um valor pouco acima do preço mínimo. E eu declaro a Claro S.A. vencedora do lote D33. Peço a todos uma salva de palmas. A prestadora Claro, proponente, vencedora do lote D33. Passamos agora ao lote D34. O lote D34, assim como o lote D33, é um bloco de 20 MHz na faixa de 3.5 GHz. Temos a classificação final para o lote D34, sendo que a proponente vencedora pelo preço mínimo foi a prestadora proponente TIM S.A., de modo que eu declaro a TIM S.A. vencedora do lote D34. Peço a todos uma salva de palmas para a TIM S.A., vencedora do lote D34. Passamos agora para o lote de número D35. Temos então essa classificação final para o lote D35. Declaro, portanto, a Telefônica Brasil S.A. vencedora do lote D35. Peço a todos uma salva de palmas para a Telefônica Brasil S.A., vencedora do lote D35. O lote D36 foi considerado deserto. Passamos agora aos lotes do tipo E. Senhoras e senhores, os lotes de tipo E, são blocos de 50 MHz de faixa, todos na faixa de 2.3 GHz, cujo compromisso é levar 4G em municípios e localidades ainda não atendidas com 4G. A proponente Claro S.A., vencedora do lote E1 com ágio de 101,79%. Peço a todos uma salva de palmas. Declaro a prestadora Claro S.A. vencedora do lote E1. Considerando que o lote E1 foi arrematado, nós vamos agora recolher as propostas para o lote E2, guardá-las no local devido e passaremos, portanto, para o lote E3. O lote E3 é um bloco de 50 MHz na faixa de 2.3 GHz, cuja área de prestação é o Estado de São Paulo, exceto o setor 33 do PGO. Temos uma classificação final para o lote E3. Lote de 50 MHz na faixa de 2.3 GHz no Estado de São Paulo, de modo que nós temos um ágio de 755,1%, e eu declaro a Claro S.A. vencedora do lote E3. Peço uma salva de palmas para a Claro S.A. Passamos agora ao lote de número E4. Lote de número E4. Lote relativo à região Nordeste. Também um bloco de 50 MHz, na faixa de 2.3 GHz. O lote E4 possui compromissos de 4G em municípios e localidades. Peço a proposta apresentada pelo valor mínimo de R$ 111.385.964,11 da BrisaNet Serviços de Telecomunicações. Diante disso, declaro a BrisaNet vencedora do lote E4. Vamos agora para o lote E5. O lote E5 é um lote de
50 MHz na faixa de 2.3 GHz na região do Centro-Oeste, com compromisso de 4G em municípios e localidades. Temos uma classificação final para o lote E5. Temos agora a Claro SA, com ágio de 381,15%, e declaro a Claro SA vencedora do lote E5. Passamos agora para o lote E6. O lote E6 é o lote relativo à região sul do bloco de 50 MHz da faixa de 2.3 GHz. Temos uma classificação final para o lote E6. O vencedor do lote E6, com o ágio de 259,65%, a Claro SA, vencedora com uma proposta de 210 milhões. Peço uma salva de palmas para a Claro SA, vencedora do lote de número E6. O lote de número E7 é um bloco de 50 MHz na faixa de 2.3 GHz, cuja área de prestação são os estados do Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, exceto o setor 3 do PGO, cujo compromisso é 4G em municípios e localidades. A Telefônica Brasil S.A. apresentou proposta final no valor de R$ 176.400.000, com ágio de 124,75%. Declaro Telefônica Brasil S.A. vencedora do lote E7. Passamos agora para o lote de número E8, que é um bloco de 50 MHz na faixa de 2.3 GHz, na área de prestação setores 3, 22, 25 e 33 do PGO. Temos uma classificação final para este lote. De modo que a Claro S.A. apresentou proposta final de 32 milhões, com ágio de 406,19%, de modo que eu declaro a Claro S.A. vencedora do lote E8. O lote de tipo F é um bloco de 40 MHz, na faixa de 2.3 GHz, também numa configuração regional, cujos compromissos é 4G em municípios e localidades. O lote F1 é relativo à região norte do Brasil, bloco de 40 MHz, na faixa de 2.3 GHz, na região norte do Brasil. Temos a Telefônica Brasil S.A. com a proposta final de 29 milhões de reais, como a empresa vencedora do lote F1. Considerando que o lote F1 foi arrematado, não abriremos as propostas para o lote F2. O lote F3 é, 4G, um bloco de 40 MHz na faixa de 2.3 GHz, para oferta de 4G em municípios e localidades, cuja área de prestação é o estado de São Paulo, exceto o setor 33 do PGO. De maneira que temos uma classificação final para o referido lote, com uma proposta final de 231 milhões de reais e um ágio de 229,21%. Diante disso, declaro a proponente Telefônica Brasil S.A. vencedora do lote F3. O lote F4 é um bloco de 40 MHz na faixa de 2.3 GHz, cuja área de prestação é a região nordeste do Brasil, cujo compromisso é 4G em municípios e localidades. O lote F4 será declarado deserto por não ter nenhuma proponente apresentado proposta de preço.
O lote F5 é relativo à região centro-oeste, num bloco de 40 MHz para a faixa de 2.3 GHz. Nós temos apenas uma proponente com proposta válida para esse lote, Telefônica Brasil S.A., cuja proposta final foi de R$30 milhões, com ágio de 20,28%, de modo que eu declaro a Telefônica Brasil S.A. vencedora do lote F5. Passamos agora para o lote F6. É um bloco de 40 MHz na faixa de 2.3 GHz na região sul do país, com compromisso de 4G em municípios e localidades. A proposta vencedora para o referido lote é a proposta da TIM S.A., com um ágio de 102,3%. Declaro, portanto, a TIM S.A. vencedora do lote F6. O lote F7 é um bloco de 40 MHz na faixa de 2.3 GHz, cuja área de prestação são os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo predominantemente, que a TIM S.A. é a vencedora do lote F7 com um ágio de 616,69%. Uma salva de palmas à empresa. O lote F8 é um bloco de 40 MHz na faixa de 2.3 GHz, cuja área de prestação são os setores 3, 22, 25 e 23 do PGO, basicamente na região do sul de Minas, mais um pedaço do estado de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Uma classificação final para o referido lote, cujo valor final ficou em R$57 milhões, com ágio de 1.027,08%. Declaro a Algar Telecom vencedora do lote F8. Temos o seguinte status do nosso leilão do 5G. Relativo ao lote A1, a Winit 2 Telecom Limitada. Em relação aos lotes do tipo B, pode descer. Os vencedores: Claro, Telefônica, TIM, Sercontel, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Cloud 2U, Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Limitada, Algar Telecom, todos relativos ao tipo C. Em relação ao tipo D, a Claro, a TIM e a Telefônica. Em relação ao tipo E, a Claro, Brisanet, Telefônica. E em relação ao tipo F, Telefônica, Claro, TIM e Algar. Nós vamos suspender a presente sessão e eu informo aos senhores que amanhã nós recomeçaremos este leilão a partir dos lotes do tipo G, relativos à faixa de 26 GHz, e iniciaremos a partir das 9 da manhã.